A gente está no nosso bate-papo sobre valores e sentidos, motivados pela pergunta de se é possível mapear sentido e mapear valores. Então, a gente já tem algumas discussões que vão compondo aqui uma playlist desse nosso bate-papo a respeito desse assunto. E para esse vídeo, a nossa discussão é como essa noção de sentidos e de valores nos ajudam na experiência da clínica, né? Como é que isso se dá na clínica. Então, Matheus, quando eu trazia o outro vídeo sobre sentido, eu falava da questão de ser um termo misterioso, de um termo que chama a atenção, né? Assim, que as pessoas ficam querendo conhecer, né? E acho que se tem um mistério adicional a isso, né? É como a gente pode trabalhar essas noções que a gente trouxe de sentidos e de valores e como elas têm uma implicação no nosso fazer clínico. Né? Então, assim, se a experiência do psicólogo já tem os seus mistérios, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem saber, um psicólogo que trabalha com o sentido da vida deixa as coisas ainda mais misteriosas mesmo, né? Assim, mais as pessoas querendo saber como é que isso se dá. E aí a nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre isso, fazendo a ressalva que a gente já fez no outro vídeo, que a gente não pretende encerrar, né, e que ao falar desse assunto nós estamos dizendo absolutamente tudo sobre a clínica, o sentido da vida e o diálogo entre essas coisas, mas trazendo a nossa experiência, a nossa contribuição e as nossas compreensões, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como, possíveis reflexões, assim, sobre como se dá isso na clínica, no contexto da clínica, né? Acho que o primeiro ponto que eu queria abordar, né, sobre como se trabalhar com valores na clínica, como isso influencia no processo, né, no acompanhamento psicoterapêutico, eu acredito que é a gente refletir sobre o desafio que se é trabalhar com valores, né, tendo em vista isso que a gente já vinha conversando nos outros vídeos, né, de que não se trata de algo prescritivo ou impositivo, pré-definido, e sendo assim, é algo muito pessoal, é algo inédito, misterioso, né, que precisa ser aprendido, reconhecido, acompanhado dentro desse processo. Compreendido, descrito, né, são algumas das palavras que eu usaria para a gente. E sendo assim, é um desafio, né? É um desafio que exigirá desse terapeuta, né? Para se trabalhar sobre esse olhar axiológico dos valores. Um lugar de sair de disponibilidade, disposição também, a sair de um lugar de especialista sobre o outro, de dizer para o outro o que ele precisa fazer em relação à sua vida, como resolver o seu problema, qual deve ser a sua posição diante das suas questões, porque tem o conhecimento para isso, né? Mas justamente de agir de uma forma contrária, de uma maneira humilde, nivelando, entendendo que essa resposta cabe ao paciente, né? E que ele é capaz de chegar a essa compreensão, a essa consciência sobre o que é valoroso, o que vale a pena de ser vivido, qual é a melhor resposta possível para as situações da sua vida, né? Claro que dentro desse processo, o terapeuta vai ser um auxílio, porque muitas vezes esse paciente chega com uma visão tão estreita a respeito da sua existência, das suas possibilidades, do que é ou não é valoroso para ele, que dentro desse processo é que, aos poucos, se chega a esse entendimento, a essa compreensão, e se percebe essas possibilidades. Mas, para que se chegue a isso, é necessário que o terapeuta entenda que é necessário acessar essa existência, acessar essa história, acessar essa dinâmica única e singular que se apresenta diante dele, e que, a partir dessa relação e desse movimento dialógico, compreensivo, é que se chega a essas possibilidades, é que se chega a essas possíveis hipóteses e compreensões do que seria algo valoroso para essa pessoa em particular, para essa existência particular que estamos acompanhando. Então, é um desafio porque é algo que exige uma presença do terapeuta, uma humildade do terapeuta, uma disposição
por parte desse terapeuta, né? E também uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade para poder ir tateando e fazendo os questionamentos que favoreçam esse processo, né? No sentido de ampliar e dar-se conta de algo, né? Que até então não estava sendo percebido por parte dessa pessoa. Excelente. Assim, quando você estava falando, que me lembrava, quando você trazia essa questão da ampliação, né, é que, às vezes, até trazendo do que a gente falou no outro vídeo sobre valores e sobre sentido, as pessoas não estão conseguindo perceber as possibilidades de sentido, né, assim, né, e os próprios caminhos de valores, que algumas vezes elas já até vivenciaram, por algum motivo hoje parece não ser possível mais, ou ela imagina assim, tem esse caráter restritivo, né? E a experiência na terapia vai ajudando a ampliar essa visão e se fazer mais essas perguntas, né? Assim, será se essa não seria uma possibilidade? Será que ela não seria valiosa, né? E aí eu achei interessante, Matheus, quando tu trouxe a questão da humildade, né? Acho que uma alegoria que pode nos ajudar também é a questão, é como se a gente estivesse investigando a dois, né? Assim, quando a gente recebe alguém na clínica, obviamente a gente não conhece, né? Assim, ela também é um mistério para nós. Mas à medida que a gente vai se encontrando, a partir desse solo dialógico que você falou, a gente vai começando a ter algumas percepções, né? Assim, a gente vai tendo alguns conhecimentos, não só no sentido de descrever alguém, mas no sentido de comungar, tal como a gente falou sobre valores, né? Ter trocas que nos permitem conhecer algumas coisas, algumas rotas que a gente intua que pode ser por aí, algumas possibilidades valiosas, mas isso cabe à nossa investigação. Cabe a gente trocando, a gente perguntando, e a gente descobrindo juntos. E aí a questão da humildade, né, que você trouxe, porque a gente não sabe a priori, mas a gente vai descobrindo em dupla. Agora, o fato de irmos descobrindo em dupla não tira a experiência livre e responsável da pessoa que estamos acompanhando. Porque é como você falou, apesar da gente poder contribuir, e esse é o nosso papel, e daí a nossa ideia de trabalhar os nossos recursos, as nossas técnicas, as nossas leituras do que a pessoa está passando, colocar a serviço dela, né, assim, tudo isso para ajudá-la a acessar o próprio momento, as próprias possibilidades, é somente ela que vai poder dar um passo, né, agir diante da situação que ela se encontra. Então, nós podemos ajudá-la e acompanhá-la a conhecer cada vez melhor, né? A tomar cada vez mais consciência do que lhe acontece, do que se passa com ela, de quais são seus caminhos possíveis, que talvez sozinha e dentro da sua restrição a pessoa não estava conseguindo, né? Às vezes até enxergar coisas novas no próprio passado. Então, às vezes sozinhos a gente tem uma visão muito estreita, até mesmo do que já nos aconteceu. E aí essa experiência da parceria dentro da terapia faz com que a gente vá resgatando e tendo novos olhares e novas perspectivas e um olhar mais amplo, né, dentro da ideia que tu trouxe, até do que já nos aconteceu, e a partir daí ter novas posturas, que aí acho que é um outro ponto que a terapia, na logoterapia, ela tem muito a contribuir, com a nossa postura diante de algo. Né? Então, assim, tem o nosso agir, tem o nosso fazer, tem o nosso decidir, mas às vezes a decisão que nos é possível é só entre aspas, né? Que já é bem sofisticado, bem importante, como nós nos posicionamos diante de algumas coisas do passado que já aconteceram, diante de circunstâncias presentes que, como a gente vinha discutindo, não podemos transformar por algum motivo, né? Então, muitas vezes, né, no nosso contexto da terapia, a pessoa está fugindo ou está negando a experiência que está acontecendo, as questões que se impõem, e a gente faz, assim, né, essa parceria, essa dupla, de encorajamento, de investigação da circunstância, da situação, trabalhando e possibilitando e favorecendo que a pessoa possa, então, enfrentar e se posicionar diante disso.
o que não é pouco, né? O que é um trabalho pessoal e existencial muito desafiante, como você colocou, para a pessoa que está sendo acompanhada e que é também um desafio para nós que nos propomos a fazer esse acompanhamento diante dessa compreensão. Sim, e acho que um outro ponto assim que pode vir, né, para as pessoas que, quando a gente trabalha esse assunto da clínica e o trabalho com valores, é como então identificar, né, dentro desse contexto, possibilidades, possíveis valores para aquele cliente, né? E aí a gente resgata um pouco do que estávamos falando no vídeo anterior, né, de que nossa existência não é indiferente aos valores, ela é atraída e mobilizada por esses valores. Isso se dá até mesmo em meio ao sofrimento. Às vezes sofremos justamente porque as coisas estão se dando de uma forma que não é diferente, distante daquilo como acreditamos que deveria se dar. Acreditamos que deveria ocorrer na nossa vida, né? Às vezes você pode ser, por exemplo, o meu relacionamento com a minha esposa se dá de uma forma, está se dando de uma forma totalmente distante da qual eu gostaria que estivesse, né? Assim, eu sinto que e essa distância ela evidencia um sofrimento diante da minha existência, diante daquilo que eu vivo, da minha realidade, né? Da concretude dos atos que são vividos, de como tem se manifestado, se expressar essa existência naquela situação. E isso evidencia até mesmo numa situação de sofrimento algo que está sendo de uma forma, mas deveria ser de outra, né? Então, se deveria ser de outra, fala um pouco a respeito de um projeto existencial e, portanto, pessoal daquele cliente, e isso tem relação direta com os seus valores.